Boa tarde. É mais um dia de reflexão sobre como estamos a viver, como fazemos acontecer as coisas e como levamos a vida. Quarta-feira, ponto mais alto da semana de trabalho. Ou seja, embora seja um 13 de março, é um dia, e perdoe-me a repetição, é um dia importantíssimo porque marca a viragem do mês 3. Agora, é chegado o momento de fazer duas coisas na altura em que conhecemos a viragem do mês. Primeira, a análise, a avaliação das coisas que estão a ser feitas por nós. Como é que as fazemos? Quando eu me refiro às coisas feitas por nós, eu estou a falar de pais, de responsáveis, de líderes, de projetos, chefes de família, administradores de circunstâncias, todos estes. Será que nós somos meticulosos? Há responsabilidade, há senso de responsabilidade, há transparência no nosso dia a dia, no nosso comportamento, nas nossas atitudes. Como pais lá em casa, somos um exemplo como esposos. Por exemplo, estamos no mês de março, no mês da mulher. Como é que tem sido a nossa relação com a cara à metade lá em casa, com a nossa companheira? É boa? Está a melhorar? Somos parceiros de facto nesta relação ou somos uma desgraça? É necessário sentar e fazer esse tipo de avaliações. Primeiro aspecto. Segundo, e é aqui onde eu centro um bocadinho mais a minha dissertação, reside no facto de sentarmos mesmo. Ouça, eu não vou me alongar relativamente a isso. Sentarmos mesmo e perceber, somos pais. Pais e mães no cômputo geral, somos mesmo pais. Estamos a preparar uma geração que vai levar o barco. Essa geração de agora foi preparada por nós? Será? Vamos às notas de referência da edição de hoje do nosso e vosso Ecos e Factos. Detidos 8 cidadãos acusados de assassinar um segurança aqui em Luanda. Via que liga Benguela ao interior do país, cortada devido ao desabamento de uma parte da ponte do Rio Halo, na localidade de Caimbambo. Aqui os factos fazem eco. Roda! Temos trânsito, não temos? Mas antes de irmos para o trânsito, eu quero pedir a si, Regi, põe aquela foto. Já temos a imagem daquela pequena? A pequena Emma, põe a imagem da pequena Emma, por favor. Põe aí a imagem e eu já explico. O amigo telespectador, põe aí, por favor, Regi. Por gentileza, vamos lá. Vamos, põe a imagem da... Exato. Esta menina perdeu a vida com apenas 9 anos. 9 anos. A caminho de 4 anos, ela perdeu a vida na província do Zaire. E quando ela perdeu a vida, nós passamos este assunto aqui no programa, nós fizemos referência a este assunto. Nós tínhamos feito, dentro das notas, nós temos feito referência ao seguinte: a morte aconteceu da forma mais sinistra possível. Bom, veja, o pai da pequena Emma foi até a província do Zaire para tentar perceber quais eram os motivos da morte da pequena. Estranho é que ele também morreu por circunstâncias bastante inusitadas. Estranho mesmo. A pequena Emma morre, estava a viver com a mãe. Portanto, a mãe recebeu a pequena para viver com ela e depois morre com 9 anos apenas. De forma estranha. O
O pai, nós ainda falamos do pai aqui no programa. Ele foi para a província do Zaire com o propósito de tentar perceber o que estava a acontecer. Porque é que a miúda tinha morrido. E por circunstâncias muito sinuosas e duvidosas. Infelizmente, o pai acaba sem vida. O cadáver aparece nas instalações da biblioteca municipal. Ninguém sabia como é que o cadáver foi lá parar. A biblioteca está numa localização muito próxima de unidades militares, muito próxima. Portanto, estou a falar das instalações que estão próximas de uma unidade militar e não só. Existem muitas unidades à volta, ninguém viu nada, ninguém sabia de nada e o cadáver do pai apareceu aí. Coisas estranhas. A menina morre, circunstâncias duvidosas. O pai aparece morto, que foi fazer uma investigação. E até uma certa altura não se sabia nada. Mas será que o caso da pequena Emma continua por esclarecer? Já existem detidos? Há suspeitas? O que é que está a acontecer com a pequena Emma? Com o cadáver e tudo à volta dela? Vai saber daqui a pouco no programa. Vai saber daqui a pouco. Eu vou contar-lhe apenas uma parte. Vou contar-lhe apenas uma parte, mas vai saber o que está a acontecer. Será que a Emma caiu de um poste? Será que a Emma terá morrido de forma por causas naturais? O que é que aconteceu? Fique connosco. Até o encerramento do programa vai a perceber o que aconteceu com a pequena Emma. Fique connosco. Regi, vamos então, agora sim, podemos ir para o trânsito. Já podemos ter o trânsito? Muito bem, os nossos agradecimentos ao CISP. Junta-se a nós o professor Gílio Quental. Boa tarde, ilustre, seja bem-vindo. Boa tarde, Mário Santos. Endereçar aqui um abraço efusivo aos nossos estimados telespectadores, Mário, que tiram um pouquinho do seu precioso tempo para nos ouvir discorrer sobre factos que ecoam por este país adentro. Infelizmente, alguns destes factos são, Mário, sombrios, que é o caso da morte da pequena Emma e do seu progenitor, Mário. Mas o Mário trará informações mais precisas em relação a essa matéria. Já temos dados relativamente ao que terá acontecido. Corretíssimo, Mário. 21 de janeiro, Gameca à direita, hoje, e tem sido assim nos últimos dias, a imagem um bocadinho, isso são coisas das tecnologias. Corretíssimo, Mário. Mas dá para perceber o que está a acontecer. Dá sim, senhora, Mário. Portanto, aqui, para não fugir à regra, portanto, no sentido aeroporto, o trânsito está menos condensado, já no sentido sul está mais condensado, por razões óbvias. Portanto, as pessoas saem da atividade laboral, certo? Dirigem-se à casa, é aquela záfama em se regressar a casa e há aquele ligeiro condensar. Há agravado também, e percebe-se aqui à direita, Mário, à nossa esquerda, desculpe, que deve-se também pelo facto de conviverem naquele espaço, certo, azuis e brancos e veículos de transporte coletivo de passageiros. E urge que as autoridades tudo façam para que se reponha a legalidade nos termos do artigo 48º e seguintes do Código de Estrada, Mário. Os nossos agradecimentos ao CISP, embora a tecnologia esteja a montar-nos uma ratoeira, a pregar-nos uma partida, todavia os agradecimentos ao CISP. Quem está na sala de operações? Mateus Mboio, muito obrigado. Eu sei que a culpa não é do Mateus. Mateus está a esmerar-se para que tenhamos uma imagem mais nítida. A tecnologia, é a tecnologia. Antigamente nós comunicávamos com fumo. Hoje já não é. Bom, vamos para um outro ponto, Mateus. Podemos ver um outro lugar aqui no centro da cidade. Podemos perceber como é que está a ser feita a circulação, Mateus. É possível termos um outro ponto da nossa cidade capital. Ai, que saudades do Lubango, professor. Que saudades do Lubango, Benguela. Aquele trânsito harmonioso, não é? Em que reparamos que o comportamento rodoviário e viário, portanto, no interior de Angola, chega a ser mais aceitável, não é? As pessoas estão comprometidas com aquilo que é a norma. Percebe-se que no interior de Angola,
os condutores e os peões, os transeuntes, fazem questão de cumprir com a norma. Luanda tem sido uma referência pela negativa, Mário, porque tem havido uma inobservância das normas previstas aqui pelo Código de Estrada. Ontem mesmo, Mário, vimos aqui duas imagens, não é, do transporte irregular de crianças naquela motocicleta de 3 rodas, Mário, e que também percebia-se que na parte traseira não tinha lá a matrícula que demanda da norma estabelecida nos termos do artigo 115 do Código de Estrada, certo? Que se debruça sobre as matrículas de veículos e que remete para regulamento próprio os termos e condições em que devem os veículos circular. E a matrícula é uma delas, Mário. Professor, nós vamos certamente, quando se resolver o problema que se registra até à altura, até este momento, nós estamos a registrar um problema com o sinal do CISP, mas tão logo resolvamos este imbróglio, nós vamos ter sim a imagem da circulação rodoviária nas estradas da nossa cidade capital. Agora, a Estrada Nacional número 260 está no corredor do Lubito. Liga o Lubito através do Cubal e o Ambo-Bié adentro. Na zona de Queimbambo está o rio Ralo. É exatamente aí onde está colocada uma ponte que começou a desabar. Devido ao aumento do caudal, uma parte da parede onde se assenta a ponte começou a ceder. E por este motivo as autoridades, de forma a prevenirem situações piores, impediram a circulação. Está difícil, porque é por lá que passa, portanto, muita gente. A economia vai para o interior do nosso país, por aí. Esta estrada é extremamente importante. Mas as autoridades administrativas estão a resolver, estão a procurar todas as formas para que se resolva então este problema, porque vai provocar, já está a provocar dificuldades. O administrador municipal José Ferreira fala disso e é exatamente o que lhe vamos mostrar agora. Roda, Roger. Certo, saudações. Está interditada a circulação na Estrada Nacional 260, no troço que atravessa o município do Queimbambo, na ligação com o Cubal, o Ambo e a província do Bié. Neste momento, o cenário que se assiste aqui é de viaturas que, infelizmente, não podem passar de um lado para o outro. Vamos falar com o administrador da municipalidade, José Ferreira, que nos vai dizer qual é o quadro no momento, senhor administrador. O quadro no momento não é muito bom, fruto das fortes quedas pluviométricas que vem se registrando nessa região e a consequente subida do caudal do rio Ralo provocou o desassoreamento da parte traseira da ponte. Ou seja, a parte que sustenta a ponte está a corroer e nós não fizemos mais nada senão tomarmos algumas decisões no sentido de nos prevenirmos. É assim que tivemos que vedar o acesso, a circulação dos automobilistas, quer do sentido Cubal-Benguela, quer do sentido Queimbambo-Cubal, para que as equipas especializadas possam, de facto, fazer esse trabalho, não é isso? Com a transportação de solos, de inertes, para a contenção desta ravina que se está a criar e fim desse trabalho. Acreditamos que as condições estarão criadas para que a circulação se possa realizar com tranquilidade. Já tem alguma informação de alguma equipa do INEA sobre uma possível intervenção já a breve trecho? As equipas já estão mobilizadas. Equipas do senhor administrador? As empresas já estão mobilizadas. Empresas locais ou a partir de Benguela? Para além das empresas locais, já cá esteve e está cá a trabalhar a equipa do INEA, mandatada por Sua Excelência Senhor Governador. Já está cá a trabalhar a empresa Condoril e também estão aqui a trabalhar algumas empresas locais.
Bem, nós passamos num excerto de uma reportagem feita pelo Eugênio Ferreira, nosso colega no Centro de Produção da TPA em Benguela. Este apontamento havia sido feito no espaço anterior, tempo certo, e recuperamos, fizemos um excerto apenas pela importância da situação. Professor, liga aquele corredor do Lobito, liga o interior ao litoral. Correto. É um ponto nevrálgico, de extrema importantíssimo para a nossa economia. Corretíssimo, Mário. Portanto, a medida é correta. Certo. Todavia, intempestiva. Porque os processos erosivos não ocorrem do dia para a noite. Eles vão gradualmente. Corretíssimo, Mário. E nós somos muito intempestivos na tomada de atitudes. Nós temos que colocar na nossa cabeça que a manutenção, certo, é um fator importante para garantir a transitabilidade dos veículos, certo? Devemos submeter à fiscalização sistemática das condições de transitabilidade, principalmente das pontes, dos túneis, tudo aquilo que envolve, portanto, a arquitetura. Nós devemos fazer inspeções periódicas. Professor, uma equipa que faça a circulação constante. Sim, Mário. Parar na ponta, observar, fazer fotografias, fazer... Corretíssimo. Não é quando chover. Não, é que nós, Mário, se verificar a todos os níveis, nós temos sido intempestivos. Repare só, Mário, aqui no Calemba 2 criou-se aquela situação das senhoras venderem mesmo na estrada. Quando o processo começou pequenino. E nós deixamos que a coisa tomasse dimensões grandes e depois, então, a intervenção foi aquela. Temos um cenário semelhante, portanto, ali no Zango. Correto. Portanto, nós somos intempestivos. As pessoas têm que partir do princípio que se o Estado, certo, os investiu de autoridade, certo? E competência também. Competências, eles devem exercê-la. O saber deve ser refletido no bem-estar da sociedade. Não é as pessoas serem nomeadas, estão ali e acomodarem-se. Não. Arregacemos as mangas, vamos à luta, certo? Devemos mostrar que a confiança que nos foi depositada para resolver problemas sociais, esta confiança nós devemos demonstrar com trabalho. É o que acontece aqui. Foi uma medida bem tomada, bem, a interdição, mas com consequências graves. O que poderia ter ocorrido de forma diferente se houvesse intervenção tempestiva. Então Muito temos bem. que ser mais atuantes, Mário. Vale a pena segurar o copo antes do leite entornar. Corretíssimo. Agora, vamos mostrar. Ontem falamos de dois comportamentos. Na verdade, os comportamentos são iguais. Mas falamos de comportamentos de utentes das vias ou da via, vai dar no mesmo, que não é só reprovável, aquilo é horrível mesmo. É a vergonha que está na cara alheia. E nós somos useiros e vezeiros neste tipo de comportamento. Nós, angolanos, cada dia tentamos superar a estupidez do outro. Correto. Parece que estamos num concurso de quem apresenta a pior estupidez. Vamos à rubrica Como Então Você? Oh, meu Deus do céu, chega. Alguém tem de... Não é só dar um murro na mesa. Eu acho que um murro já não vai ser suficiente. Uma marretada na mesa. Ponha esta imagem que trouxemos para a edição de hoje. Ponha, Regi. Ponha essa imagem. Vamos ver. Presta atenção, amigo telespectador. Ai. O amigo está a perceber o que é que aconteceu aqui? Está a perceber? Por que tem de acontecer isso, professor? Mário, gravíssimo. Ele tem alguém no reboque. Correto. E coloca-se no sentido inverso. Corretíssimo. Portanto, ele podia perder a vida. Correto. E a pessoa que vai consigo. Corretíssimo. E aqui, Mário, percebe-se porque há aquela máxima popular angolana que o macaco não gosta da vida, a vida gosta do macaco. Portanto, repare, ele entra em sentido contrário e colide
com a parte de frente deste veículo, Mário. Quer dizer, está todo mundo imobilizado porque há ali um congestionamento e ele vai em sentido oposto. Repare, Mário, que o passeio está degradado e ele vai e colide com a parte de frente deste veículo. E, professor, ele não tem nada que passar. Mesmo que ele pusesse a motorizada no passeio, não pode. Não pode passar no passeio. O passeio é exclusivamente reservado para a circulação de peões, certo? Isto está conformado nos termos da linha M do artigo 1º do decreto presidencial, portanto, número 5/08 de 29 de setembro. Portanto, passeios é de uso exclusivo de peões. Ponto final. O problema, Mário, é que estes indivíduos colocam em risco, tá bem, Mário, não só a vida dele, como a vida do passageiro que vai no banco traseiro. Portanto, aqui voltamos àquela norma. Mário, nós estamos a permitir, certo, que pessoas não habilitadas para o exercício da condução o façam, porque o Código do Estado é bem claro e até porque remete para o decreto 203/16 de 29 de setembro, que estabelece quais são os requisitos para que o indivíduo se habilite a condutor de veículos motorizados. E, neste momento, estamos a passar licenças de condução a pessoas não habilitadas, que não conhecem nem o Código do Estado, nem têm sequer, Mário, o mínimo de prática em termos de condução. Pronto, isto é gravíssimo. E vamos continuar a morrer nas vias em razão desta inobservância, Mário. Ai. Então, lá em casa, você acha que nós nos implicamos por belo prazer? São implicativos estes dois aí. Se implicam por tudo e mais nada. Ouça, vá até a um centro médico, um hospital, na verdade. Vamos fazer o seguinte, vai até o centro de reabilitação física. Correto. E procure por vítimas de acidentes de viação. Fale com elas. Pessoas que estão entrevadas, estão na cadeira de rodas, não se conseguem locomover, pessoas que ficaram sem uma perna. Já não estou a falar daqueles que partiram, morreram. As pessoas que ficaram, professor, condicionadas fisicamente falando. Tetraplégicos, paraplégicos. E repare, Mário, e quando são pessoas que têm sob sua tutela crianças, não é? Ele é o provedor das necessidades dos pequenos e da esposa. Se ele ficar nesta condição de paraplégico ou tetraplégico, quem vai suprir as necessidades daquela família? Porque aí está, porque muitos de nós, Mário, temos sob nossa tutela pessoas, 4, 5, 6 pessoas. Se ficamos privados, isto é, se em razão de um sinistro, Mário, nós adquirirmos incapacidade laboral, quem vai suprir a necessidade da família? E é isso que temos que pensar. Temos que ser um pouco mais responsáveis. Nós, Mário, assumimos o ônus de que a condução é algo banal, que qualquer pessoa pode sentar-se ao volante de um veículo motorizado. Olha aí, Mário. Está de lado, nem se conseguiu levantar. As costas. Pega só, mano. É o dedo. Olha. Vai. Não, espera. Vai. Exato. E repare, aqui se frisassem, Mário, só uma notícia, se frisassem aqui. Repare, o veículo branco também cometeu um ilícito. Porque ele imobiliza-se ali, Mário, está a descarregar água numa residência e inviabiliza a via. Pronto. É o dono da via. Mário, meu Deus do céu. Professor, vamos só fazer um ponto e vírgula. Temos dificuldade em aceder à imagem do CISP, por isso é que nós não tivemos mais imagens que nos podem elucidar como é que está a ser feita a circulação lá fora. Mas eu sei que os técnicos do CISP estão a fazer tudo e mais alguma coisa. Quando resolvermos o problema, vamos ter, sim, a intervenção do professor Júlio Quental com a nossa participação e vamos narrar aquilo que estamos a ver lá fora. Professor, um ponto e vírgula. Disponha, Mário Santos. Disponha sempre, meu caro. Muito bem. No dia 29 de fevereiro, o senhor Daniel Zeca, segurança, operativo, destacado numa unidade de produção em Viana,
O Daniel Zeca, embora ele tenha perdido a vida, fez aquilo que gente de bem não pode fazer. Associou-se a um grupo de criminosos, até prova em contrário. Associou-se a um grupo de criminosos. Ele, que era segurança, ouça, segurança de um local onde havia material ferroso, ele é o segurança, em conluio com criminosos, fazem um acordo e na calada da noite ele, que é segurança, permite que os criminosos entrem e tirem o material ferroso para vender. Ouça! Da venda eles conseguiram 85 mil kwanzas. Na hora de repartir esse dinheiro, o Daniel Zeca negou que lhe dessem só 14 mil kwanzas. Ele queria 25. Dá 25, só damos 14. Dá 25, não, só podemos dar 14. Puxa, não puxa, puxa. Um deles rapa de uma katana. Oh, Zeca. Oh, Zeca. Oh, Zeca. Oh, Zeca. Na cabeça do Zeca. Zeca perde a vida. Daniel Zeca. E eles pegam no cadáver e vão depositar na guarita. O crime não compensa. Estão detidos. Mas, repito, Daniel Zeca fez aquilo que um homem de bem não pode fazer. Não pode. Quem dorme com porcos, acorda sujo. Quem se deita com cães, acorda com pulgas. Vamos ver, roda. Era, na visão dos assaltantes, um golpe que se esperava rápido e perfeito. O segurança desta empresa terá se juntado a estes jovens para furtar o material existente no quintal, dando as pistas para os amigos roubarem. Este crime aconteceu no passado dia 29 de fevereiro, quando a vítima agia em conluio com uma associação criminosa disposta de 5 elementos, no sentido de estes furtarem materiais ferrosos no local onde ele estava designado a manter a guarnição. Prontos. E disso conseguiram fazer um furto que, da venda do material, conseguiram o valor de 85 mil kwanzas. Só que no último assalto, o segurança, na hora da divisão dos valores, queria 25 mil kwanzas, dos 14 que lhe estava a ser entregue pelos comparsas. Daí ter começado o desentendimento que levou à morte do segurança. Da divisão, cada elemento, era pressuposto que cada elemento ficasse com 14 mil kwanzas. Não aceitando este facto, porque ele dizia que era o local onde ele estava a guarnecer e se houvesse algum problema seria ele que seria responsabilizado, exigia que fosse a ele entregue o valor de 25 mil kwanzas. Os outros não aceitaram, relutaram e houve uma briga entre eles, que daí um dos elementos envolvidos pegou uma katana e alvejou-o 3 vezes na região da cabeça, encontrado ali morte imediata. De seguida, os mesmos elementos pegaram-no e levaram à sua guarita de guarnição e depositaram ali o cadáver. A família do malogrado, visivelmente abalada, clama por justiça. A família está muito sentida com a morte do pai. Ele é uma pessoa que convive com o pai, uma pessoa conhecida. Nós lhe considerávamos como um avô para nós. O tesouro, ele considerávamos como um avô para nós, para nós depois interpretar aquele que estava no assassinato do pai. Não estamos bem. Nós queremos justiça. Queremos justiça, porque ele não pode fazer isso com o pai, era muito amigo. Por que ele fez isso com o falecido? Se ele bebia em casa, comia em casa, dormia em casa, eu cozinho fui para ele. Como é que ele vai fazer isso com o pai? O que eu quero ser justiça. O próprio meu avô
esses camaradas que estão aí que mataram o próprio avô. E aqui eu sou de Jesus, é justiça. O SIC alerta para o cuidado que se deve ter na seleção dos vigilantes e apela para a formação contínua dos mesmos. O apelo corre neste sentido mesmo, de muitos vigilantes saberem qual o objetivo do seu trabalho. O seu trabalho é proteger os espaços que foram designados, as entidades que foram designadas e não fazerem o contrário. Temos tido formaturas naquilo que chamamos a atenção aos vigilantes, quais são os procedimentos a pautar no terreno e que os próximos, até que nós já comunicamos isso à nossa formatura, para os demais vigilantes que olhassem esse caso com maior relevância, o crime não compensa. Os acusados vão agora responder pelos seus crimes. Mas eu percebi, e aquilo que disse o representante dos seguranças, eles fazem no processo, no período da formatura, realmente tem de ser feito no período da manhã, antes da distribuição de tarefas, antes da localização nos seus postos onde eles vão trabalhar. Eles fazem uma mobilização, na verdade, uma sensibilização, uma aula. O problema não é... quero chamar aqui o Dr. Alcântara Costa, por favor, e um Canga Gomes, que se juntam a nós. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde, Mário. Cumprimentos extensivos lá na nossa casa. Pois, como eu dizia, o representante dos seguranças, ele diz que antes da distribuição de cada um deles nos seus postos de trabalho, eles há uma formatura, tem de se fazer essa formatura, e eles aproveitam para, não seria dar uma cátedra, uma aula, mas é tentar refrescar-lhes a memória. Só que o problema não está no simples facto de eu dizer as coisas, não é, Dr. Alcântara? O problema está na pessoa. Existem bons jornalistas e maus jornalistas. Claramente. Existem bons motoristas e maus motoristas. Professor, existem bons professores e aquele professor que pede propinas extras nos alunos. Não existe. Existe. Ou até pede favores sexuais às alunas para aumentar a nota. Portanto, há de tudo. Doutor Alcântara, a minha preocupação aqui é a gente responsável pela manutenção do local associa-se a cidadãos que depois acabam por lhe tirar a vida. Ou seja, é um pré-candidato ao crime ou apenas ele só estava à espera de uma oportunidade? Mário, sempre dissemos aqui que nessas matérias de assegurar qualquer objetivo do Estado ou então privado, era importante que fôssemos com bastante intensidade e extensividade, fôssemos saber quem é que vamos colocar num lugar para poder cuidar de um material nosso que é importante. O mais velho acaba por ser agredido até a morte por um motivo fútil, 25 mil kwanzas. Mas também lá a casa, não estamos a justificar o crime, mas é preciso compreender que sendo mais velho, como se diz na gíria, ele é que meteu a pata. E eu ter posto a pata... Como é que se diz? Aí ponto e vírgula. Pode continuar. Ele é que meteu a pata. E eu ter posto a pata, deve, embora já é defunto, devia arcar pelas consequências. Certo. Portanto, não vamos aqui passar um canto vibratório na prática do mais velho, porque sendo o adulto que já viveu muito tempo, devia ter feito leitura extensiva àquilo que possivelmente deveria acontecer. Este é o egoísmo do justiceiro que cai na armadilha que ele próprio prepara. Fica tudo mal. Então aqui foi mesmo o comportamento tão infantílico do nosso cota que provocou a que os meninos fossem alinhar nessa prática. Porque se ele estiver decidido, olha, eu não posso fazer isto, deixa chamar o meu chefe, os meninos nem estariam ali. Então como é que um mais velho, numa prática criminosa dessa natureza, vai aliar-se com miúdos? Não pode. E acho que aquele lá na ponta é então, o protagonista da ação. E sempre aqui dos meninos, não, os segurança, o mais velho com a barba branca. Ao irmos apoiando esse tipo de práticas para tirar qualquer tipo de objeto,
esses miúdos de 17, 20 anos, como dissemos sempre aqui, são ambiciosos. Vivem no mundo do show, Doutor Alcântara, querem apenas o material. lá o senhor aponta que era tido como avô. Eu vi uma das filhas do Malgrado fazer referência a isso. Ele terá sido... O segurança? Também segurança, terá sido o estratega do crime. Portanto, os três são seguranças, colegas do Malogrado. Exatamente. Os meninos foram... Mas o mais velho é segurança? Também é. É uma pessoa ligada à família lá de casa. Isso são dessas coisas. Está na idade de cis jubilis e nem devia estar ali. Se bem que temos que procurar a vida, né? Se calhar por outros métodos. Por isso que sempre dissemos, para podermos integrar alguém num corpo de segurança, alguém que vai proteger qualquer coisa importante, também precisamos de fazer a avaliação de toda a natureza, física, comportamental, documental e enfim. Então, ao colocarmos um mais velho que a gente não sabe em casa se passa necessidades bastante extensivas, o que é que queres? É que sempre que aparecer alguém ali colocar num jogo de roubalheira, aceitaria de imediato. Então foi isso que aconteceu. Infelizmente, não conhecemos o coração de todos. Mas por motivo fútil, esse conluio todo provocou o assassinato do mais velho. Em Canga Gomes, os filhos neste caso, lamentam o facto do pai ter sido vítima desta situação que estamos a abordar. Agora estamos a tentar encaixar, tentar perceber. O problema é que estamos a falar da relação entre as pessoas, é que se ele é uma pessoa integrada num contexto de transparência que é o segurança, como é que de repente tem ligações, porque a família diz que ele era um pai exemplar, tem ligações com pessoas cujo caráter não transparece nada de exemplar, duvidoso, mesmo até o próprio amigo. Socialmente, como é que é possível encaixar esta pessoa? O exemplar que, afinal, tem por trás de si essas coisas. Mário, obrigado e boa noite, audiência TPA. Nós temos de compreender que isto é um fenómeno sociológico que tem bases muito profundas, né? Bases económicas, financeiras, éticas e morais. Ora, o segurança, ao ter relação com estes meninos que estão envolvidos no mundo do crime, é uma espécie de sobrevivência, porque nós temos que analisar com frieza. Porque em Angola as pessoas vivem de uma forma atabalhoada, basta ver uma pequena oportunidade, engendram logo para a vida do crime. Embora reprovemos isso. Exatamente. É reprovado, é condenável. Por isso é que eu dizer a questão da ética e da moral. Porque nós temos opções. Poderíamos não aceitar este serviço e procurarmos um outro. Até porque ele é funcionário. Se o salário não chega, isso é outra história, mas ele funciona. Exatamente. Mas como nós não conhecemos na profundidade a personalidade, o comportamento, o caráter, a ética, os valores, vamos dar emprego em alguém. Mas, infelizmente, este indivíduo fica a lutar entre a sua consciência e as necessidades económicas e financeiras e também por uma questão de ambição. Ora, ele foi alocado a uma estrutura para controlar. Entretanto, ele tem relações criminais com meninos também que estão engendrados na vida do crime. Nada justifica... Os meninos são esses. Exato. Nada justifica aqui, objetivamente, a entrada à vida do crime, porque o direito aqui é claro, porque o direito surge para dirimir os conflitos em sociedade e meter baliza no comportamento humano, mas às vezes os seres humanos perdem por causa da extrema pobreza profunda ética, moral, económica e financeira. Óbvio, repito, que não justifica a entrada ao crime, mas é preciso que nós analisemos, estas variáveis com muita profundidade. Tem uma pessoa pobre. E eu, quando falo aqui de pobreza, do ponto de vista mental e ético, porque ele vê, está a controlar um património, automaticamente ele pensa que pode roubar algum meio para sobreviver. Mas em algum momento ele esquece que vai entrar para um ato criminoso.
que lhe levou a vida. Exatamente. E como o crime não compensa, no final das contas, ele acaba por perder a vida. Agora, é óbvio de que os filhos não conhecem o pai na totalidade. Há pais criminosos, há pais assassinos, não é? O filho dificilmente conhece o pai. Então, logo aqui a tendência do filho a defender o pai. É normal porque é uma relação antropológica. Não é? Há uma relação antropológica. Aliás, para os filhos, os pais são sempre os super-homens, são os seus heróis. Exatamente. Né? Agora, olhando aqui para estes meninos, devem ter 14, 15 ou 18 anos, é importante que nós comecemos a repensar essas variáveis do gráfico dos meninos à aderência ao crime, porque isso é muito perigoso. Isso parte da família, independentemente das questões económicas e financeiras, nós temos de olhar a base familiar. É fundamental que as famílias continuem a assumir o seu papel de educação, instrução e orientação social, porque estes meninos têm a ganância, vivem pelo mundo material e querem ter um bem material, uma sapatilha, um tênis, um telemóvel do dia para a noite. Isso é resultado de uma deficiência da não educação por parte das famílias deficitárias. Então, para concluir, nós temos de assumir o papel de instrução, orientação e educação aos filhos para que nós consigamos criar e instruir bons cidadãos, sob pena de vermos nossos filhos metidos no mundo do crime e que depois põem em causa o seu próprio futuro. Mário, a criminologia fala muito da escolha racional. Quer dizer que cada um de nós, para entrar no mundo do crime, para aliar-se a alguém na prática criminal, faz uma escolha. Faz uma escolha racional. Primeiro, analisar o perigo, aquilo de mal que lhe pode acontecer ao querer ir na prática criminal. E depois o lucro. Então aqui, sendo mais velho, devia ter analisado o lucro. Porque está pobre, está tudo bem, sou pobre. Entretanto, antes de me colocar na coisa que eu quero ir furtar, também faço essa engenharia. Quanto é o benefício que eu vou ter ali? Ele perdeu as rédeas. E qual é o perigo que esta prática me pode levar a ter? Escolha racional, porque ele não tem transtorno mental. Esta coisa de ir só para o mundo do crime, sem antes aplicar a racionalidade, fica mal. Todo mundo vai ver que é um mais velho, que não tem capacidade crítica, criancílica. E acabou. A pobreza deve também trazer consigo a parte moral, a parte ética. Então, para furtar, tem que primeiro também analisar. Isto é o que queríamos ter visto aqui. Ou seja, se tivermos que olhar então de forma categórica, ele foi vítima do seu fraco raciocínio. Por isso que eu falava de justiceiro, não é? Exatamente. Ele foi fraco e acaba por deixou-se levar. Os meninos deram-lhe a volta, como tem dito aí o Dr. Alcântara, comeram-lhe o coco. Comeram-lhe o coco, os meninos. Bem vieram com uma conversa. Bem hipnotizado e caiu na lareira da mentira dos miúdos. Mais velho. Estamos aqui a dizer mais velho. Se fosse um garoto da idade dele até, está tudo bem, íamos compreender. Mas o mais velho tem capacidade crítica para pensar nos filhos que tem em casa, para pensar no lucro que esse furto me vai dar. Se é um lucro pecuniário, não me interessa. É preciso utilizar a racionalidade para terminar. É preciso que a racionalidade esteja em primeiro lugar, porque ela aqui acaba por demonstrar que é um indivíduo frágil, é sua idade, a questão cronológica, mas do ponto de vista da racionalidade, da mentalidade, demonstra aqui uma fragilidade da sua idade e foi vítima daquilo. Agora, ele já morreu, né? E a família deve compreender isso, porque ela foi vítima daquilo que construiu. Os assassinos vão ter de pagar. Cada um tem que morrer na sua profissão, não é verdade? Muito bem. Eles que mataram um cidadão vão ter de prestar contas agora. Estão localizados claramente. Muito bem. Agora, quanto ao comportamento destes rapazes, o comportamento deles, eles são os que furtaram e foram vender. Agora, o amigo, o amigalhaço do malogrado, o da barba branca, engendrou um plano para a morte do seu amigo Zeca. Estes são os meninos, garotos que foram instrumentalizados no processo e fizeram o que não se deve fazer. Mas lá em casa vão lhe repreender na mesmo comportamento. O comportamento. Vai. Muito bem.
Muito obrigado a ambos. Obrigado. Obrigado nós. Nós podemos voltar a falar amanhã. Vamos ter mais assuntos para abordar. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, Mário. Nkanga Gomes, sociólogo, e também o Dr. Alcântara Costa, criminalista. Nós estamos a ir para um curto intervalo. Quando regressarmos do intervalo, nós vamos falar... Está recordado daquele pequeno que foi trucidado pela madrasta? Espancado com uma pedra? Está recordado? Falamos disso ontem. Um menino que vivia com os pais, com o pai e a madrasta no João de Almeida, Lubango. Exatamente espancado brutalmente pela madrasta. Onde é que ele está nesta altura? Onde é que se encontra o pequeno? Será que os ferimentos foram graves? Como é que está o pequeno nesta altura? Onde é que ele está? Com quem está? Vamos saber disso daqui a pouco. Volte conosco, até já. ENSA, a estrela que protege, desde 1978. Temos de estar sempre de olho na concorrência. Não sei como ela consegue fazer tanto sucesso. Os clientes fazem fila sem fim à vista, estão sempre de olho nas novidades e muitos nem olham o preço quando é para comprar. Tenho que abrir bem os olhos para descobrir qual é o segredo. Com estes, vais ver melhor o teu negócio. Zap Empresas. Juntos aceleramos o seu negócio. Somos número 1, ligando bola, ligando vidas, ligando o mundo sem fronteiras, ligando o norte, ligando o sul, ligando Angola toda. A Angola Telecom comemora 32 anos de conexões fortes, guiando o caminho para um futuro mais conectado e brilhante. Somos pioneiros das telecomunicações no país. Contribuímos para o desenvolvimento de Angola. Somos número 1, ligando Angola. Obrigado por fazer parte desta incrível jornada. Angola Telecom, 32 anos. Líder em ligar Angola ao mundo e ao futuro. Com o melhor das nossas mãos. Praia para Todos. Dia 16 de março na Barra do Coisa. Junta-te a nós e vem festejar o Março Mulher. Uma iniciativa da Fundação Luini a favor da inclusão. Seja solidário. Sinta-se Luini. A independência nacional foi resultado de várias ações protagonizadas por homens e mulheres valentes, comprometidos com a libertação de Angola, no âmbito da luta armada de libertação nacional. Sob o lema 15 de março de 1961, antigo combatente, símbolo vivo de um passado heroico, celebremos o dia da expansão da luta armada de libertação nacional. O ato central terá lugar na cidade do Cuito, província do Bié. Ministério da Defesa Nacional, Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria. Governo de Angola. Dia 14 de março, às 19h30, no Palácio de Ferro, a celebração da história da nossa música entrará em cena com o concerto do conjunto de Zodieto. Durante 1h30, o repositório da música urbana angolana será mostrado em palco pela nata de artistas da vanguarda da nossa matriz cultural. Você está convidado. Reserve já o seu ingresso através do número 930 74 92 34. Parceiros: Ministério da Cultura e Turismo, Endiama, TPA, RCA, LAC e Cocktail Watoala. Palácio de Ferro. Mais cultura, melhor cidadania. Imagina o que representam 2.400 casas entregues a várias famílias. Nós somos o Grupo A Vida, uma empresa que há 28 anos proporciona uma vida melhor para os angolanos. Só o ano passado entregamos 450 casas prontas para morar. Para isso temos uma equipa que nunca para. O nosso departamento de projetos conta com um quadro de profissionais bastante talentosos. Tudo que é pensado pelos arquitetos passa pelas mãos de engenheiros qualificados. Somos
Temos mais de 6 mil colaboradores a construir residências com toda a qualidade. Os nossos profissionais são constantemente motivados e valorizados na empresa. Os nossos clientes têm voz, com um canal de comunicação com toda a empresa por meio do site. E o resultado vemos a cada dia. O grande desafio agora é entregar 800 casas em 2024. Este é o Grupo Boa Vida, uma empresa que não para, porque o país não pode parar. A LS Republicano Gospel e Iracelma Almeida apresentam especial Bênçãos que não têm fim. Show Gospel. Os seus extintores estão prontos para o uso em caso de emergência? Só há um jeito de ter certeza. A HSA oferece um completo serviço de manutenção de extintores, reparações, recargas e testes de pressão. Venha até a HSA ou vamos até você. Converse com os nossos especialistas. Seja bem-vindo à segunda e última parte da edição de hoje do nosso e vosso Ecos e Factos. Quarta-feira, dia 13 de março de 2024. Ponha outra vez a imagem da pequena Emma, por favor, Regi. Ponha a imagem da Emma. Emma Pereira João Rolando. Fixa este nome. Emma Pereira João Rolando, 9 anitos, 9. Quisera o destino que com 9 anitos ela nos deixasse e partiu. Há 4 anos. A Emma foi levada, na verdade, a Emma é fruto de uma relação entre um casal que acabou mal. E a Emma foi viver com a mãe, na província do Zaire. Morreu de forma sinistra, de forma inusitada mesmo. O pai da Emma foi até a província do Zaire com o objetivo de tentar perceber o que tinha acontecido. Por que é que ela morreu? Ficou por lá. Bateu todas as portas possíveis. Mas infelizmente também apareceu morto. O pai da Emma também apareceu morto. Agora, como é que tudo aconteceu? Como é que tudo aconteceu? Vamos explicar-lhe isso daqui a pouco. Daqui a pouco, você vai saber. Bom, nós vamos ter agora uma conversa com o porta-voz, ou com o representante da Direção Municipal de Investigação em Ilícitos Penais, na província da Huila. O Cândido Samuquep conversa com Alfredo Kelson. Na verdade, foi numa altura em que ainda fazia sol, não é? Mas agora pode acompanhar a conversa. O caso é que um cidadão tentou colocar no mercado $1 milhão. É verdade, tentou colocar no mercado. Cândido, $1 milhão mesmo? É contigo, companheiro, força. Começamos com esta imagem sobre este dinheiro que estava para ser introduzido no mercado financeiro a nível da província da Huila. Estamos a falar em mais de $1 milhão. Para mais detalhes está comigo o responsável municipal do DIP, Alfredo Kelson. Como é que foi possível desencadear e travar esta operação?
Bem, é fruto de uma denúncia anônima que dava conta da existência dos elementos K em posse de uma mala contendo dólares. A secção de investigação de ilícitos penais no Lubango, em coordenação com o SINCE, desenvolveu um conjunto de ações investigativas que culminaram na localização e detenção dos implicados em posse da referida mala contendo no seu interior $1.029.000 em notas de 100 falsos. São quantos elementos? Trata-se de 3 elementos, dos quais um oficial subalterno das Forças Armadas angolana, 2 destes são provenientes da província do Bié. Há informações de que a rede pode ser vasta? Certo, presume-se que a rede seja vasta, composta por mais elementos ainda não localizados, e neste preciso momento o referido órgão tudo está a fazer para identificar e determinar a localização dos demais implicados. Há envolvimento de bancos? Bem, das diligências feitas, colheu-se informação que dão conta do presumível envolvimento de agentes funcionários bancários que estariam a facilitar a inserção do referido valor no circuito financeiro bancário e que, em contrapartida, receberiam $500.000 do referido valor quando fosse trocado. Era o responsável do DIP a nível do município do Lubango a descrever toda esta situação. Nos próximos serviços de informação da TPA, mais detalhes sobre o mesmo assunto. Uau! O crime não compensa, viu? O crime não compensa. $1 milhão. Eu já disse aqui no programa. E deixa-me reforçar essa ideia. Você diz $1 milhão. O grande problema não é o facto de ser $1 milhão e por ser $1 milhão. Quando este valor entra no mercado, ouça o que eu vou dizer, provoca um arrombo tremendo nas economias particulares e coletivas. Imagina que alguém à noite entre numa superfície comercial, faça compras. Uma compra no valor de 100.000 kwanzas e paga com esta nota falsa. Quando o dono do estabelecimento for fazer o depósito, em circunstâncias em que ele pode fazer, ou até alguém que faça o câmbio para a moeda nacional, na ordem dos 100.000. No dia seguinte, quando ele for ao sistema bancário, percebe-se que é uma nota falsa. Você acha que isso é um crime normal? Dólar falso é um crime normal? Agora, eu ouvi, há uma rede. Eles têm de ser localizados uns atrás dos outros. O grande problema é que já está de ter, se há suspeitas de mais envolvimento, então é entrar por ali. Tem de se matar a cobra pela cabeça. Nós não vamos continuar a falar sobre este assunto, vamos falar disso. Há muito ainda por se falar. Eu sei que o Cândido Samuquepe proximamente vai dar-nos mais detalhes relativamente ao que aconteceu. Porque mais gente virá a caminho, mais pessoas, certo? Vamos ainda na Willa, Regi, agora pode ser para esta câmara, né?